Oi pessoal, meu nome é Camila e hoje eu trouxe para vocês um square que com certeza é o mais lindo, mais fácil e mais rápido de se fazer. Esse square aqui a gente pode crescer ele infinitamente. Eu vou mostrar para vocês que é super simples e nós podemos aumentar as carreiras e fazer do tamanho que a gente desejar. Por isso que é um square tão simples e fácil de fazer, porque ele serve realmente para todos os tipos de peça que a gente imaginar fazer com o square, porque a gente consegue crescer do tamanho necessário. E a gente pode também utilizar ele em diversos tipos de fios, adequando a agulha ao fio que vocês trabalharem, fazendo os mesmos pontos que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. O melhor desse square é que nós vamos aprender também um acabamento perfeitíssimo, onde a gente não consegue ver aonde começa nem onde termina o nosso fio, fazendo troca de cor. Eu vou ensinar para vocês também, olha aqui dos dois lados. E vou também ensinar para que vocês façam utilizando a mesma cor. Então, fazer o fechamento e o início de carreira, caso vocês prefiram trabalhar com a mesma cor. Esse square ficou medindo 10 por 10 e ele ficou com um peso total de 15 gramas. E justamente por ser uma peça que a gente consegue crescer do tamanho que a gente precisa para o nosso trabalho, a gente consegue utilizar ele para uma diversidade aí de opções, como mantas, colchas, cobertas, casacos, croppeds, peças de vestuários em geral, e também centros de mesa, bolsas. Então fica aí uma infinidade de sugestões para que vocês possam utilizar os squares. E ele é muito simples, gente, rapidinho de fazer. E é isso, gente, bora fazer! Para começar a amostrinha aqui para vocês, eu estou utilizando um barbante número 6, com o Tex 885, é um barbante 100% algodão, e para este fio eu estou utilizando uma agulha número 4. Aqui vocês podem trabalhar com qualquer outro tipo de fio, apenas ajustando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Então, para começar, nós vamos fazer um anel mágico. Eu vou segurar o fio sobre um pedacinho sobre a minha mão, vou laçar, jogando o fio aqui para trás. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha, tirar os meus dedos aqui de dentro, laçar o fio do novelo e passar por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Tenho aqui meu anel mágico. Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas para que elas sejam o meu primeiro ponto alto. Então, eu laço o fio do novelo, passo por dentro. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Aqui eu já considero também essa correntinha inicial, então eu fiz aqui somente mais 2, porque ela vai dar a altura de um ponto alto, que é o ponto que nós vamos trabalhar aqui no nosso square, somente pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3, eu não considero esta aqui da minha agulha. Agora, aqui dentro, ainda do anel mágico, eu vou trabalhar sempre sobre esses 2 fios aqui. E eu vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3, já com as correntinhas. Então, eu laço o fio do novelo, venho por dentro do anel mágico, laço, trago meu fio para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto. Vou fazer mais um. Laço, venho dentro do anel mágico, trago aqui para cima, fico com 3, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, um feito com as correntinhas e mais 2 que eu fiz agora. Agora, para o intervalo entre as minhas pétalas, eu vou fazer uma correntinha. Então, faço uma correntinha e vou fazer novamente mais uma sequência de 3 pétalas. Então, laço, venho fazer o ponto alto, então, faço um ponto alto, 2 e 3. E agora, uma correntinha, laço e faço uma correntinha.
Vou fazer mais um conjuntinho de 3. Laço, faço 1, 2 e 3. Aqui agora, eu faço a correntinha e eu já tenho 3 conjuntinhos, ó, 1, 2 e 3. Vou fazer mais um, vou totalizar 4 conjuntinhos, 4 bloquinhos de 3. Então, 1, 2 e 3. Aqui eu não posso esquecer da minha correntinha, que é a correntinha de separação entre um ponto e outro. Agora sim, completei a minha sequência. E eu vou fechar o meu anel mágico, então, vou puxar este fiozinho aqui menor, puxo até ele se fechar. Puxo bem, posso fechar tudo, puxar tudo aqui de uma vez, para ele fechar bem. Fechou bem aqui, agora eu vou fazer a finalização. Se vocês forem trabalhar com a mesma cor, eu vou mostrar como fazer o fechamento para continuar e como fazer o fechamento trocando de cor, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, vou mostrar primeiro se vocês forem continuar com a mesma cor. Vocês estão aqui logo depois da correntinha, e aqui nós temos aquelas correntinhas iniciais. Eu vou vir aqui na alcinha da última correntinha, estão vendo que ela tem um Vzinho aqui? Minha última correntinha? Aqui é o meu primeiro ponto alto com a cabecinha dele aqui, que forma esse Vzinho. E aqui são as correntinhas, e aqui é a minha última correntinha. Então, vou pegar aqui na perninha de fora da correntinha, vou laçar e fazer um ponto baixíssimo. Passo por dentro e passo por dentro desta que está na minha agulha. Feito isso, eu preciso caminhar até o meu próximo espacinho que está aqui. Então, sempre para caminhar até o espacinho, nós caminhamos com pontos baixíssimos, que é, estou saindo aqui deste ponto, é como se eu estivesse na cabecinha deste ponto. Eu venho aqui no próximo, pegando as duas alcinhas aqui de cima, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está aqui na minha agulha. Vou fazer caminhar mais um ponto aqui, venho na próxima cabecinha, laço, passo por dentro e passo por dentro. E agora, cheguei aqui no meu espacinho. Então, coloco aqui dentro do meu espacinho, trago aqui para cima, passo por dentro. Então, aqui eu já estou no espaço. Agora, eu faço os 3 pontos. Então, 1, 2 e 3, as 3 correntinhas, para iniciar. E mais 2 pontos altos, dando sequência aqui a meu primeiro lequinho. Agora, na sequência, eu vou explicar para vocês a gente fechando agora, trocando de cor. E se vocês estiverem trabalhando com a mesma cor, vocês continuem aqui a partir deste primeiro ponto. Então, agora, para fazer o fechamento com a troca de cor, eu vou mostrar para vocês. A gente encerra a nossa carreira aqui na correntinha e nós vamos cortar agora o nosso fio. Então, corto aqui uma pontinha, deixando uma pontinha para fazer acabamento. Vou puxar o meu fio para fora. E aqui agora, com a ajuda de uma agulha menor, eu vou fazer o acabamento. Aqui eu estou utilizando a agulha número 3. Qualquer agulha que seja um pouquinho menor do que vocês estão trabalhando, já facilita aqui na hora de passar a agulha para fazer o acabamento. Se vocês também não tiverem, não tem problema. Dá para utilizar também a mesma agulha. Só fica um pouco mais difícil de passar, mas dá para usar. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas e o meu segundo ponto, que é o ponto alto. Eu vou vir aqui na cabecinha do segundo ponto, que é o ponto alto, e vou pegar aqui de trás para frente, pegando essas duas alcinhas aqui. Vou jogar o meu fio aqui, prendendo na agulha e passando aqui por dentro destas alcinhas. Então, puxo o meu fio para fora. Aqui, cuidado só para vocês não apertarem a correntinha. E agora, eu vou voltar o meu fio para o mesmo lugar de onde ele saiu. Então, ele saiu aqui da correntinha. Então, eu volto passando também por dentro da correntinha. Passei aqui pela correntinha,
Eu vou pegar este fio e vou colocar ele atrás do nozinho. Aqui eu tenho a cabecinha do ponto e logo atrás de onde eu passei eu tenho um nozinho. Eu vou jogar ele aqui atrás do nozinho, passo ele pra cá, e dessa forma ele fica aqui bem preso, escondido, acompanhando os pontos. E aqui eu cheguei encontrando o meu primeiro fio, que é o fio onde eu fechei o meu anel mágico. Agora aqui eu vou dar 2 nozinhos, ou melhor, um nó primeiro, não muito apertado, para ele não puxar, não repuxar aqui os meus pontos. Os acabamentos nós vamos fazer todos dessa mesma forma. Eu vou mostrar este e os demais exatamente desta mesma forma. Depois do primeiro nozinho, agora sim eu posso dar mais um nozinho bem apertado. Aperto aqui. E agora, estes fios aqui de pontinha, eu vou passar por dentro aqui dos meus pontos, nessa parte maior aqui. Eu vou pegar aqui por dentro e passar os pontos sem passar para a parte da frente, para não aparecer. Vou esconder aqui os meus fios aqui por dentro. Vocês podem esconder mais aqui, trançar eles aqui por dentro, mas se vocês forem passar a colinha, assim já é suficiente. Eu gosto sempre de prender a pontinha com a cola para, se a pessoa de repente lavar, não tem perigo de soltar. A cola que eu estou utilizando aqui é a cola universal, que seca bem rapidinho. Essa daqui é da Círculo, mas tem outras marcas também disponíveis aí no mercado que tem que seca rápido também. Tem a secagem rápida. Passo um pouquinho da cola. E agora sim eu posso cortar o meu fio. E ele vai ficar escondido aqui por dentro. E aqui eu fiquei com um quadradinho. A nossa primeira carreira. Agora eu vou voltar a trabalhar com a agulha número 4 e agora eu vou trocar o meu fio. Eu vou usar aqui este fio coral, também é um fio de barbante barroco da Círculo. A referência de todas as cores eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. E agora aqui no cantinho, eu vou fazer os meus pontos, vou começar os meus pontos. Posso começar em qualquer cantinho. Eu tenho aqui os 3 pontos e um buraquinho, um vãozinho entre os meus pontos, entre os meus lequinhos. Então, eu posso pegar em qualquer lequinho, porque nós fizemos o fechamento invisível. Então, vou começar aqui neste cantinho, vou colocar a minha agulha, laçar o meu fio, deixando aqui uma pontinha para fazer o acabamento. Vou segurar a pontinha do meu fio e fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, eu seguro este fio aqui para fazer somente o próximo ponto, o primeiro lequinho, em cima dele. Eu seguro aqui para caminhar também sobre ele, só nesse primeiro lequinho. Então, fiz aqui minhas 3 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Então, laço, vou fazer 1. E vou fazer mais um, laço, vou fazer o terceiro. Sempre as minhas correntinhas iniciais equivalem ao primeiro ponto e eu incluo mais 2. Só que agora aqui vai ser uma quina. Então, no mesmo lugar, nós vamos incluir mais um lequinho. Eu vou fazer 2 correntinhas de separação agora, 1 e 2, e vou incluir outro lequinho. Agora, este fiozinho aqui, eu vou deixar ele solto, para ele encontrar aquele fio que nós vamos depois trazer até a ponta para fazer o acabamento. Agora, aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 1, 2 e 3. Fiz um lequinho, que será a minha quina. Agora, eu já venho para fazer a minha próxima quina. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço, faço uma correntinha e vou fazer os 3 pontos dentro do próximo vãozinho. 1, 2
e 3. Faço 2 correntinhas, 1 e 2, e agora mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Então, essa aqui é a sequência das minhas quinas. Como nós estamos fazendo agora aqui a segunda carreira, ela é feita só por quinas. Então, nós vamos repetir este lequinho aqui, aqui também, e mais esse lequinho aqui também, mais 2 lequinhos. Sempre pulando aqui os 3 pontos e fazendo aqui no vão. Aqui, entre um lequinho e outro, eu faço uma correntinha de separação. E entre os bloquinhos do meu lequinho, as quinas, são 2 correntinhas. Então, façam de vocês até o final. Cheguei aqui ao final do meu último lequinho, não posso esquecer da correntinha. E agora sim, eu vou cortar o meu fio. Puxar aqui pra fora e fazer o acabamento aqui na cabecinha do segundo ponto. O acabamento é exatamente como eu mostrei na carreira anterior, nós vamos passar aqui por dentro, voltar pela correntinha, passar aqui pelo nozinho, trazer o fio aqui para encontrar com este outro aqui e esconder os fios aqui por dentro. Então, façam aí o acabamento de vocês pra gente começar com a próxima cor. Fiz aqui o acabamento, ó, ficou imperceptível, os meus fios estão aqui escondidinhos, não dá nem pra ver. E fica bonito assim, a gente não fica arrastando o fio por aqui para ele aparecer, fica bonito atrás e na frente. Então, ficou um acabamento bem fino, bem legal. E a minha segunda carreira acaba assim. Agora, nós vamos começar a terceira carreira. Também estou utilizando aqui o barbante número 6, barroco também. Vou deixar a referência de cor. E eu vou utilizar essa cor aqui, mostarda. Também vou começar em qualquer quina. Vou pegar aqui entre os meus lequinhos da quina. E a mesma coisa, seguro aqui uma pontinha, puxo a laçadinha e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. No mesmo espaço, seguro aqui o meu fio e vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Vou puxar aqui o meu fio só para ele ajustar a primeira correntinha, não ficar larga. Fiz aqui, vou fazer o que a gente sempre estava fazendo nas quinas, que é mais 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Todas as nossas quinas são feitas dessa forma, feitas por este lequinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui é que está o pulo do gato do nosso square infinito. Por quê? Agora, a partir daqui, vocês vão ver que é só repetição. Aonde a gente tiver a quina, nós vamos fazer as quinas do quadrado sempre dessa forma, este mesmo leque. E aonde nós tivermos o meinho, nós vamos fazer o seguinte, sempre uma correntinha de separação para os do meio. Eu laço, vou fazer 3 pontos altos aqui neste vão. Então, 1, 2 e 3 e uma correntinha. Então, todos os meus pontos que estiverem no meio, aqui, 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 eu vou fazer este ponto, sempre separado pelas correntinhas e 3 pontos altos. E agora, cheguei de novo no lequinho, que são os 3 pontos altos, 1, 2... 3, 2 correntinhas e mais 3. 1, 2 e 3. Faço a correntinha e volto a fazer aqui
os pontos do meio, que são os 3 pontos altos. Então, minhas quinas vão ficar assim. A nossa sequência é essa daqui, a gente vai completar aqui e até chegar aqui na outra ponta. Cheguei aqui ao final da terceira carreira, também já posso cortar o meu fio, não esquecendo de ter feito a correntinha, puxar para fora e fazer o acabamento aqui na cabecinha do segundo ponto. Vou fazer o acabamento aqui e volto com vocês. Terminei a minha terceira carreira, ficou assim, com acabamento perfeito. E agora, nós vamos começar a quarta carreira. Agora, a partir da quarta, gente, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês que entre os lequinhos a gente sempre vai fazer no meinho os 3 pontos. Então, sempre lequinho sobre lequinho, vamos começar o lequinho aqui, assim como nós começamos nas outras carreiras. Seguro ele aqui, vou fazer 1, 2, 3 e mais 2 pontos, 1 e 2. Então, fiquei com 3, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, mais 3 aqui dentro. 1, 2 e 3. Faço a correntinha. Agora, dentro do vão, eu tenho 2 vãos aqui no meio agora. Antes eu tinha 1, agora eu vou fazer 2. A cada lateral que a gente for aumentando, sempre vai ter uma a mais. Então, na primeira, eu não tinha essas laterais, agora eu já tenho aqui 2 vãos. Na próxima, eu vou ter 3 vãos. Quer ver? Vocês vão ver. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. E aqui, outro vão, vou fazer mais 3. 1, 2 e 3. E a correntinha. Estão vendo aqui? Cada vãozinho, colocamos mais 3, fazendo um lequinho aqui de 3. E aqui, o lequinho duplo. Então, na próxima carreira, conforme a gente for preenchendo, eu já vou ter 3 vãos, porque, olha, aqui eu já completo mais um vão. Conforme eu coloco agora aqui os pontos da lateral, do nosso leque da lateral, ó, 2, 3, deixa eu fazer mais esse lequinho, 1, 2 e mais 3, 1, 2 e 3. Agora sim, uma lateralzinha completa. Aqui eu já tenho 3 vãos, então eu vou fazer na próxima carreira o lequinho, vou fazer um lequinho de 3, outro lequinho de 3, outro lequinho de 3 e outro leque duplo. Os leques duplos sempre nas quinas, e aonde eu não tenho quina, nas partes retas do meu quadrado, eu vou incluir os 3 pontos altos e uma correntinha em cada vão. E a cada carreira que a gente vai fazendo, ele vai aumentando exatamente nesta parte, que é onde a gente vai acrescentar a quantidade aqui de lequinhos que a gente vai ter. Então, aqui eu tinha 1, nessa eu tenho 2, na próxima eu vou ter 3, na próxima 4. Então, vou criando novos espaços, novos vãozinhos, pra gente preenchendo, e o square vai crescendo certinho e uniforme dessa forma. Por isso que a gente considera como um square infinito. A gente pode fazer do tamanho que a gente quiser esse quadrado. Por isso que é um square fácil e simples de fazer. Aqui eu vou só completar na minha lateral, incluindo agora aqui, já tenho o lequinho, vou incluir aqui 3 pontos altos, mais 3 pontos altos aqui nesse espaço e mais o lequinho, tá? Então, dicas importantes sempre não se esqueçam de fazer essas correntinhas aqui entre os lequinhos de 3, e sempre nas quinas eu faço 2 correntinhas aqui no meio. Nas quinas sempre eu vou ter aqui 2 lequinhos de 3 dentro do mesmo vão. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso square pronto. Na frente, no verso, fica exatamente igual, com um acabamento bem perfeito,
não aparece, então a gente pode utilizar a peça também do verso. É lógico que na parte da frente nós temos o acabamento mais dos pontos na parte da frente, mas atrás ele também fica bem bonitinho, cor sobre cor, sem misturar, sem aparecer nenhum fiozinho. E aqui nós fizemos ele até a 4ª carreira, e vocês podem continuar aí fazendo a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e assim por diante, fazer um square infinito. A gente pode crescer ele do tamanho que a gente desejar. Por isso que ele é uma peça super legal para que a gente utilize para diversos trabalhos, podendo aí fazer variações também de desenhos, dependendo da cor que a gente utiliza aqui no meio, trocando cores e brincando com as cores, né? Montagens de combinações assim com outros tipos, utilizando os mesmos tons variados, todo colorido. Bom, pessoal, então espero muito que vocês tenham curtido aí essa sugestão de square. Deixem aquele like que me ajuda muito, compartilhem o vídeo com outras pessoas e deixem para mim também aqui um comentário do que vocês acharam desse square. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.